Olá, vocês que nos acompanham no canal Hora Tranquila. Estamos novamente juntos, damos graças a Deus por Ele permitir termos um encontro com vocês a cada dia. Aos sábados nós estamos respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que alguns irmãos ou irmãs têm. E durante a semana nós estamos juntos estudando a Bíblia a cada dia, estudo dirigido, um estudo sistemático. E convido você para que estude conosco todos os dias a Bíblia. E se você ainda não é inscrito no canal Hora Tranquila, inscreva-se. É só entrar no YouTube, digitar Hora Tranquila, aparece ali o canal e vocês podem clicar em inscrever-se e já estarão inscritos. E aos sábados, então, nós temos aqui o nosso encontro trazendo respostas a algumas perguntas. A primeira pergunta que nós temos hoje vem de uma irmã que diz o seguinte: ela, quando nasceu, os pais eram de uma religião em que era costume batizar crianças recém-nascidas. E essa irmã, ela foi batizada pelos seus pais na igreja com o sacerdote, e ela pergunta se ela precisa passar por um novo batismo ou se aquele batismo que ela teve quando criança, bebê, se é válido. Eu quero deixar claro aqui para essa irmã e também para todos vocês que nos acompanham que batismo vem da palavra grega que significa imergir, mergulhar. E quando algumas igrejas, denominações batizam crianças, elas não mergulham a criança, elas apenas jogam um pouco de água na cabeça da criança e então faz ali o ritual, a cerimônia, e a criança está batizada. Mas, conforme nós vemos então no original grego, batismo quer dizer mergulhar ou imergir, afundar na água. Os judeus, eles já tinham esta prática no Antigo Testamento, mas era o batismo de purificação. Eles mergulhavam num tanque para se purificarem, para poderem ir para o templo, para poder ir para o tabernáculo, e eles então tinham esse batismo de purificação. Mas no Novo Testamento nós encontramos João Batista, ele que foi chamado para ser um profeta, e ele pregava o batismo de arrependimento. E multidões afluíam para a região do deserto onde João Batista se encontrava para serem batizados. João Batista, ele pregava que o tempo estava cumprido e que o fim estava próximo e que era necessário se arrependerem de seus pecados e serem batizados para serem salvos. E então, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no verso 4, o apóstolo Paulo dizendo: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Então, essa era a mensagem de João Batista. Batismo de arrependimento para poder estar preparados para que crescem naquele que viria, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos o próprio Senhor Jesus, ele sendo batizado por João Batista, e está registrado em Mateus, no capítulo 3, nos versos 13 a 17, diz assim: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? E Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado que me dá grande alegria. Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. Então, quando Jesus foi batizado por João Batista, ele entrou
na água no Rio Jordão, e ali ele foi batizado, foi mergulhado, e ele então saiu da água. Quando ele saía, o céu se abriu. Precisamos ver que é necessário ter um rio, ter um lago, ter um tanque onde a pessoa possa ser mergulhada. E quando no Antigo Testamento os judeus eles faziam esse batismo de purificação, eles próprio que se mergulhavam. Eles entravam na água, abaixavam lá dentro, cobria todo o corpo por aquela água, e aí eles se levantavam e saíam. João, ele agora, ele inova. Ele é quem batiza a pessoa, não é a própria pessoa que se batiza. E então, nós vemos que a maioria das igrejas, elas têm esse ritual, que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Tem um pastor, tem alguém que está ali autorizado a realizar o batismo. Ele entra no tanque, ou entra no rio, ou num lago, a pessoa também entra, e então ele impõe as mãos sobre a pessoa, ora por aquela pessoa e a mergulha na água. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós, quando somos batizados, é como que se nós estivéssemos sendo sepultados com Cristo no batismo. Nós estamos sendo sepultados com Cristo. Por quê? Porque o batismo, ele é para o arrependimento. Então, respondendo um pouco mais essa pergunta dessa irmã, se é necessário ela se batizar de novo, passar por esse batismo de imersão, é necessário, primeiro, que a pessoa reconheça que é pecadora e que necessita de arrependimento e de um batismo para poder ser membro da igreja. Quando Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, o ritual para que as pessoas entrassem para o judaísmo era a circuncisão, e era somente os homens que faziam a circuncisão. Agora, quando Cristo veio e esteve aqui nessa terra, foi instituído então o batismo, que já começou com João Batista, que estava preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. E Jesus então, ele ordena para que as pessoas, os discípulos principalmente, quando Jesus deu essa ordem, os discípulos eles fossem ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós lemos isso em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o batismo é uma ordenança que Jesus deu aos seus discípulos e também a todos aqueles que passam a segui-lo. Precisamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ter assim o nosso acesso ao cristianismo. Nós somos então introduzidos através do batismo à Igreja de Cristo. É necessário aqueles que se batizaram ou que foram batizados pelos pais ou por sacerdote quando era recém-nascido, aquela criança não sabia nada, não entendia nada. E então, a partir do momento em que a criança começa a crescer, 8, 9, 10 anos, 11 anos, e já entende o que é pecado, e já entende que é necessário se batizar para poder fazer parte como membro da igreja, e então a pessoa, ela pede o batismo e ela então é conduzida para ser batizada e ter então o seu nome inscrito no livro da igreja. Nós encontramos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 3 e nos versos 21 até o verso
Lucas 3, versos 21 e 22, diz assim: Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Aqui é mais ou menos o que nós lemos lá em Mateus, no capítulo 3, que falando que Jesus, quando saiu da água, ouviu-se aquela voz que dizia: Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E nós lemos também em Romanos capítulo 6 e no verso 4, o apóstolo Paulo escreveu: Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Paulo então dizendo que o batismo simboliza nós estarmos morrendo para o pecado, quando nós somos imersos, afundados na água, e ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Mas por que, então, a pessoa pode perguntar, eu preciso me batizar? Porque é um testemunho público que nós estamos dando da nossa fé. Quem sabe nós vivemos uma vida longe dos princípios da palavra de Deus, vivemos uma vida cheia de prazeres e entretenimentos, coisas que o ser humano gosta de fazer. E agora, essa pessoa, ela conheceu a palavra de Deus, conheceu a verdade, e ela agora quer dar um testemunho público de que ela vai ter uma nova vida. E é por isso então que é realizado o batismo, para que as pessoas vejam que você agora vai viver uma nova vida no poder de Jesus. Então é por isso que é necessário nós crermos e sermos batizados para sermos salvos. E o batismo é uma demonstração pública àquelas pessoas que nos conhecem de que nós agora vamos ser uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa. Então, respondendo a você, irmã, que nos escreveu perguntando se é necessário se batizar, mesmo tendo sido batizada quando bebê, sim, é necessário, já que a irmã agora tem uma compreensão plena da palavra de Deus e que é necessário dar uma demonstração pública de que vai ser uma nova pessoa, viver uma nova vida. É necessário porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Que Deus abençoe a você que nos escreveu. E se você que está nos ouvindo tiver também alguma pergunta e quiser nos enviar, mande-nos e nós estaremos respondendo aos sábados aqui neste espaço. Temos uma outra pergunta que também foi feita por uma irmã. Ela pergunta se o apóstolo Paulo era casado. A Bíblia não diz se Paulo era casado. Muitas pessoas têm essa curiosidade, não é mesmo? Mas nós temos alguns versos bíblicos que dá a entender se ele era casado ou não. Primeiro, Paulo, ele era fariseu. E o fariseu era aquela religião que procurava fazer as coisas da melhor maneira possível, seguir à risca o que estava escrito e praticar o farisaísmo. E, segundo algumas pessoas dizem, Paulo, ele era membro do Sinédrio, por ele ser fariseu, pertencia ao Sinédrio, mas na Bíblia nós não temos isso escrito que ele era do Sinédrio. E para ser membro do Sinédrio, era necessário ser casado. E então, por que Paulo não fala da esposa dele, ou por que ele não comenta a sua situação? Possivelmente Paulo ele foi casado antes de se converter ao cristianismo. Ele pode ter ficado viúvo ou pode ter até mesmo se divorciado. Por quê? Porque a esposa dele pode não ter aceito o fato dele agora deixar o judaísmo para ser um cristão. E aí ele realizou seu ministério sozinho praticamente, sem uma companheira. Mas nós temos aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 8, Paulo escreveu: Portanto, digo aos solteiros e às viúvas,
é melhor que permaneçam como eu. Vejam. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Agora ele continua no verso 9. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Então Paulo aqui, ele fala para aquelas pessoas, né, que às vezes não querem se casar, têm um voto de celibato, mas elas não conseguem se controlar, não é? Aí vivem pulando a cerca, não é? Ficando com uma pessoa aqui, ficando com outra pessoa ali. Então ele diz, se não conseguirem se controlar, quem é viúvo ou solteiro, devem se casar, porque é melhor se casar do que ficar, né, pulando de galho em galho, e como diz o ditado, né, como um tico-tico, né, no fubá, aqui e ali. Mas Paulo diz, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Então, Paulo aqui dá a entender que ele estava sozinho, não tinha uma companheira. Mas a partir do verso 13, 1 Coríntios 7, a partir do verso 13, Paulo diz, e se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Então vejam, se uma irmã for casada com um homem descrente e se ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então, se a pessoa, seja homem ou seja mulher, é casado com um descrente, se a pessoa acha que está bem, dá para viver assim, continue casado. Mas se o descrente quiser se separar, o descrente, não o crente, o descrente quiser se separar, então deixa ele ir. Isso é conselho aqui do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 9 e no verso 5, Paulo disse, não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro. Então, vejam, alguns levavam as esposas com eles, alguns possivelmente discípulos, né, apóstolos, estavam levando as esposas crentes com eles. E aí ele disse, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro. Não temos nós o direito? Então, tudo dá a entender que após Paulo ter se convertido, ele continuou sozinho. Ele pode ter sido casado antes de se converter, quando ele ainda era fariseu. A esposa pode ter morrido ou se divorciado dele por ele ter aceito o cristianismo, mas aqui, depois que ele começou o seu ministério, tudo mostra que Paulo ele vivia sozinho, não tinha uma companheira e que as pessoas, os viúvos, as viúvas ou os solteiros deveriam permanecer como ele diz aqui. Então, irmãos, nós aqui vemos que a Bíblia não diz se Paulo era casado, ou se ele foi casado, mas pelo que nós lemos, você pode ouvir novamente, anotar os versos bíblicos e ler na sua própria Bíblia para que você possa ter um esclarecimento melhor sobre essa questão. Queremos agradecer a vocês por terem participado conosco hoje. Estaremos juntos amanhã, continuando o nosso estudo da Bíblia que fazemos cada dia. E desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus abençoe.